Propósito do livro de Ezequiel: ensinar que Deus pune os seus filhos, mas não os priva da sua palavra. Israel estava cativo na Babilônia, mas Deus permitiu que seus profetas e homens fiéis, como Daniel e Ezequiel, fossem cativos para continuar profetizando e ensinar os cativos. Ensinar os israelitas, a maioria deles, vamos dizer que tinham ido para o cativeiro realmente por terem se corrompido e servido a outros deuses. Ezequiel e Daniel, e também os 3 exemplos de Daniel e outros homens, que foram levados cativos, Deus também permite, Deus poderia proteger que Ezequiel ficasse na terra, como aconteceu com Jeremias, mas Deus envia um representante seu, um profeta, para que fique profetizando lá na Babilônia. E nós vemos que Daniel, ele foi levado antes de Ezequiel, porque na primeira investida de Nabucodonosor, no ano 605, Nabucodonosor levou os príncipes de Israel, e entre eles Daniel. Daniel fazia parte dos nobres, de alguns dos príncipes de Israel. Então ele foi levado cativo em 605. E já Ezequiel, ele foi levado cativo no ano 597. Tá bom? Então Deus tem 2 representantes. Daniel, que ele representa Deus profetizando, vamos assim dizer, entre os nobres, entre os ricos, tanto da Babilônia, quanto outros nobres que estavam ali com Daniel. A Bíblia fala de alguns amigos de Daniel, principalmente no capítulo 3, quando eles são jogados na fornalha de fogo ardente. E certamente haviam outros. Então tinha Daniel profetizando para aqueles nobres israelitas e outros. Vamos lembrar que o rei Zedequias depois será levado para a Babilônia também. E nesse momento que Ezequiel está iniciando a profecia, ele ainda não era cativo na Babilônia, ele está governando. Porque Ezequiel foi levado quando o rei anterior a Zedequias, que foi o rei Joaquim, foi enviado para o cativeiro. E Ezequiel foi junto com ele. Então Ezequiel já profetiza também que Zedequias será levado para o cativeiro. Então nós vemos Ezequiel, ele é levado entre um grupo mais pobre, de pessoas de trabalho manual. E Daniel foi levado num grupo de pessoas mais cultas, mais intelectuais, ligado aos nobres, aos príncipes de Israel. A data. O livro de Ezequiel foi escrito entre 592 e 570 a.C. Por que dessa data? Porque no capítulo 1, versículo 2, ele diz o seguinte: aconteceu no 30º ano, esse 30º ano, acredita-se, é a idade de Ezequiel, ele era sacerdote. Então quando ele chegou à idade de iniciar sua vida de sacerdote, ele estava cativo na Babilônia, com 30 anos, assim que o sacerdote iniciava. Então nesse 30º ano, no 4º mês, no dia 5º, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então o rei Joaquim, ele foi levado cativo no ano 597. Se é então o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, logo então nós estamos ali no ano 592. Vamos lembrar que Jerusalém vai ser destruída no ano 586 a.C. Tá bom? Então Ezequiel ele começa a sua profecia 6 anos antes de Jerusalém ser destruída. Isso vai ser muito importante para nós entendermos o momento da profecia de Ezequiel. Israel teve uma primeira leva em 605, a segunda em 597, o rei já foi levado cativo para a Babilônia, que era o rei Joaquim, ele foi tirado e foi colocado o tio dele, Zedequias. E no 5º ano, então, desse Joaquim, cativo, e 5º ano também do rei Zedequias, Ezequiel, ele recebe o chamado. E a última fase da revelação dele, está em Ezequiel 29, 17, é a última data que nós temos, diz:
E sucedeu que no ano 27 do cativeiro do rei Joaquim. Então ele foi chamado no ano sexto, no quinto ano, do cativeiro do rei Joaquim, e a última revelação que ele teve foi no 27º ano do rei Joaquim. 27º, como o rei Joaquim estava cativo desde o ano 597, então o 27º é o ano 570. Então foi nesse período que Ezequiel profetizou. Então sucedeu no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, é o texto de Ezequiel capítulo 29, versículo 17.